Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Olá pessoal, hoje temos um episódio especial do Empoderação em homenagem ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que acontece no dia 21 de março. E para conduzir essa conversa, chamamos a nossa querida jornalista Gabriela Hilário. Opa, Alfredo, que dia maravilhoso que tá chegando, hein? Como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial está se aproximando, nada mais importante do que discutir as leis que combatem o racismo, as políticas públicas de inclusão das mulheres negras e como garantir que as vozes dessas mulheres sejam ouvidas e principalmente respeitadas no sistema jurídico. E para nos ajudar a aprofundar nesse assunto, a gente tem hoje uma convidada incrível. É a presidente da Associação da Advocacia Preta Carioca, UMOJA, advogada familiarista com larga experiência em processos de adoção nacional e internacional e também advogada colaboradora da Educafro aqui no Rio de Janeiro e colunista dos sites Capacite e Povo Preto. Ângela Borges, seja muito bem-vinda. Olá, ouvintes da rádio. Estou aqui muito feliz, obrigada, quero agradecer o convite da Gabriela. Ângela, a gente quer te conhecer um pouco mais. Como que é esse seu caminho aí como advogada e palestrante? Já tenho mais de 20 anos e falar é natural para advogados. E eu acho que isso me levou a me tornar também palestrante, porque advogado que não fala não é nem advogado, né? E que os que têm medo de falar ficam em situação ainda pior. Tenho uma trajetória muito bonita na área de infância e juventude, fiz várias adoções e fiz muita gente feliz com o meu trabalho. Até hoje não tenho um cliente inimigo e por isso eu agradeço. Quais são as principais leis que combatem o racismo no Brasil e como que elas impactam as mulheres negras, assim, em termos de proteção legal e também de direitos? O Brasil é um país de muitas leis. Nós temos leis aqui para tudo, leis avançadíssimas no papel, mas que na efetividade não funcionam tão bem. A gente pode falar sobre 10.639, podemos falar mesmo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege crianças, né? A Lei Maria da Penha, mas infelizmente as mulheres negras e mulheres também que não são não negras continuam morrendo, crianças continuam sendo abandonadas, continuam sendo alijadas de seus direitos. Penso que não são as leis que vão resolver a situação do Brasil. E as lacunas é que a gente precisa transformar a educação, e não a educação de escola, mas a educação do verdadeiro empoderamento dentro das famílias pretas, sobretudo, para que a gente não perca nossos filhos para a justiça e os nossos maridos para o sistema carcerário e nós mulheres, que a gente não perca as nossas vidas. Essas políticas públicas de inclusão das mulheres negras, fala um pouco mais pra gente. O que tem sido feito para garantir mais acesso a direitos e igualdades de oportunidades? Dentro da advocacia, posso dizer que o que a gente pode fazer, nós fazemos. Eu idealizei e fundei uma associação de advogados pretos e pretas, que é a Associação Advocacia Preta Carioca, e nós temos cerca de 200 colegas pretos e pretas e pardos. Com essa articulação, eu consegui que a OAB Rio de Janeiro colocasse uma parede de memória da advocacia preta no quarto andar, que é um andar de luxo, e lá só tinha fotos de homens brancos, então eu considero isso um avanço. E também essa construção de organizar a advocacia preta no Rio de Janeiro me permitiu concorrer como vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, da seccional, em 2024. Não venci as eleições, mas tive uma excelente votação. A nossa chapa, a Reviravolta, levou 40% dos votos. Isso significa que pessoas pretas organizadas podem avançar. Eu estou conversando com Ângela Borges, ela é presidente da Associação da Advocacia Preta Carioca, UMOJA, advogada familiarista com larga experiência em processos de adoção nacional e internacional, além de advogada colaboradora da Educafro e colunista dos sites Capacite e Povo Preto. Muitas mulheres negras, elas enfrentam a discriminação racial de forma sistêmica, né, no mercado de trabalho e também na vida social. Como que você vê a atuação do sistema jurídico para garantir que essas mulheres sejam respeitadas e protegidas? Nós, as mulheres pretas, o povo preto, seja no Brasil ou no mundo, só seremos realmente respeitados quando a gente entender uma palavra chamada unidade, que nós, no caso da Associação de Advocacia Preta Carioca, usamos o nome no final da associação, que é o MOJA. O MOJA é
um princípio do Kwanzaa, é o primeiro princípio, que é o princípio central, que significa unidade. Enquanto a gente não tiver unidade, eu falo de unidade, não de união, porque união é açúcar, dá câncer, cárie, né? Não faz bem à saúde, mas de unidade. Quando nós tivermos assim, realmente olharmos para o outro preto e nos enxergarmos nele, não colocarmos na frente a nossa orientação política, a nossa orientação de fé, quando a gente fizer isso, colocar o primeiro ponto básico, o ponto principal é dar a luz na nossa situação como pessoas pretas, nós vamos avançar em todas as áreas, seja no judiciário, qualquer lugar que a gente colocar os nossos pés que a gente estiver. Mas também tem muitas vitórias, não é, Ângela? Gostaria que você destacasse as principais, assim, que você enxerga que as mulheres negras conquistaram na luta contra o racismo e, claro, como que a gente pode fortalecer essas vitórias aí para o futuro, né? Nós, as mulheres pretas, sempre vivemos, desde que fomos escravizadas aqui na América, sempre vivemos lutando contra o racismo. Nunca paramos de fazer isso, mesmo quando estávamos escravizadas. Nós conquistamos o quê? Algumas coisas, né? Começa com o Zumbi dos Palmares, quando ele funda lá o Quilombo, né? Junto com o Ganga Zumba, que é o primeiro modelo de panafricanismo que nós temos no Brasil, né? Antes de ter essa palavra panafricanismo escrita, mas a gente precisa fortalecer cuidando das nossas famílias, resgatando a nossa cultura, resgatando a nossa ancestralidade. E eu digo que sempre usando a unidade, o amor ao outro que se parece conosco. É a primeira forma de se proteger. Depois estudar e buscar oportunidades para fortalecer essa comunidade preta. Para as mulheres negras que estão nos ouvindo e que enfrentam as adversidades da discriminação racial, qual mensagem você gostaria de deixar sobre resistência, luta e empoderamento? Para as mulheres pretas e para a comunidade preta, o recado é: a gente precisa se respeitar, conhecer a nossa história de grandeza, porque a história dos pretos ela é anterior à escravidão. Infelizmente, no Brasil, nós só lidamos com a nossa questão de pretitude a partir da escravidão. E, na verdade, nós somos o povo mais antigo da Terra. E saber a nossa história é fundamental para que a gente possa avançar e mudar o status quo. Ângela, muito obrigada por estar aqui conosco. Seu trabalho é uma inspiração para todas nós e para as mulheres negras que estão em busca de justiça, igualdade e empoderamento. Obrigada. Agradeço o convite e deixo aqui esclarecido que estou encarnada para trabalhar em favor da minha gente preta. Muito obrigada. E agora, queridos e queridas, quero saber de vocês como vocês têm vivenciado a luta contra a discriminação racial. O que você acredita que precisa ser feito para que as vozes das mulheres negras sejam ouvidas? Comenta aqui no post e, claro, siga a gente, acompanhe a entrevista completa no Spotify. Beijão! Esse foi o Empoderação no W Mais Notícias. Empoderação.